Vamos lá, galera, é simuladão agora, hein? Vamos com tudo, deixa eu ver se o microfone tá ligado, tá aqui. Simulado DENIT. E aí? Tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Fábio Ramos, sou professor de Direito Constitucional e de algumas legislações aqui de estratégia. E hoje separei um simuladinho aqui pra você, bem legal. É aquele simulado, né? Correção é bem objetiva, direto. É pra te atualizar, sim. Para você entender o que está acontecendo, você tem que aparar as arestas. Se errou, entenda por que errou e não erre mais. O simulado é muito importante. Vira e mexe, tem alguma questão aqui que o examinador pega e bota lá igualzinho. Então faz muita diferença o simulado. Você treinar o teu tempo de prova também. Vamos com tudo. Se tiver alguma dúvida, mande para mim. Aqui, ó. Lá no @prof. Fábio Ramos. Paralisa agora aí e me segue lá. @prof. Fábio Ramos. Tudo junto, Prof. Fábio Ramos. Se tiver alguma dúvida, dá teu feedback, você manda para mim, que vai ser um prazer falar contigo. Vamos lá. Primeira questão, ele fala o seguinte. Deixa eu botar aqui pra gente. A primeira questão. Olha lá. Opa, não tá abrindo aqui. Vamos que vamos. Vamos aqui mesmo então. Com tudo aqui. Bom, suponha que Rose e Val, casados, cidadãos americanos, estavam de férias no Brasil. Quando, devido a uma intercorrência médica, Val deu à luz prematuramente ao seu filho Tanaka. Repare, dois americanos estavam aqui de férias no Brasil, quando de repente nasceu Tanaka. Aí nasceu Tanaka aqui no território nacional. O primeiro ponto aqui é o seguinte, tá? Nacionalidade originária. Eu trouxe essa questão para a gente atualizar, porque teve aqui um ponto muito importante para a gente, que foi a emenda número 131 de 2023. Tem caído, ele pode cair no teu concurso. Presta atenção nisso aqui. Se você não conseguiu, não atualizou aí, se você não tem atualizado a tua Constituição, atualize agora. Isso é importante demais, o simulado também serve para isso. Para atualizar. Vamos lá. Olha aqui. Quem serão os brasileiros natos? Serão os natos nascidos na República Federativa do Brasil. Essa é a nossa regra. Nossa regra é o solo. Nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, vai ser o quê? Brasileiro nato. Brasileiro nato. Também, nasceu no exterior. Pai ou mãe brasileiro. Pai ou mãe brasileiro. Aqui, ó. Que estão a serviço da República Federativa do Brasil. Já vai ser o quê? Brasileiro nato também. E os sanguíneos, combinado com critério funcional. Nasceu no exterior, não está a serviço da República Federativa do Brasil. Vai ser nato se for registrado em repartição competente, ou vir para o Brasil em qualquer época, e após atingir a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. É a nacionalidade potestativa. Essas são as situações. Na questão, ele coloca o quê? Solo. Ele coloca uma historinha, estava de férias, nasceu no território nacional, vai ser o quê? Brasileiro nato. Então a gente já sabe que ele vai ser nato. Vamos lá? Vamos cortando então? Primeiro ponto aqui, ó. Letra A. É brasileiro nato e poderá perder sua naturalização em virtude da prática de atividade nociva ao interesse nacional. É aqui que eu queria pegar vocês aqui, tá? Esse ponto aqui, tá? Ele foi atualizado. A emenda número 131, ela mudou lá o artigo 12, parágrafo 4º, que fala de perda de nacionalidade. Existem dois tipos de perda lá. Uma perda chamada perda punição, que o texto era esse aqui, por prática de atividade nociva ao interesse nacional, só que era aplicada ao naturalizado e não ao nato. É aplicado só ao naturalizado a perda punição. Ainda que se estivesse certo, né, o texto não poderia ser aplicado porque ele é brasileiro nato. A perda por decisão judicial, ela só é aplicada ao naturalizado. Em virtude de quê? Em virtude de quê? Hoje o texto mudou. O texto fala em virtude de quê? Em virtude ali, de fraude no processo de naturalização, ou seja, se ele deu uma documentação errada, alguma coisa do tipo, ou também o quê? Não só isso, em virtude de fraude de processo ou atentado. Atentado contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. É isso aqui, o novo texto é esse, tá? Perderá a nacionalidade brasileiro em virtude de fraude de processo de naturalização ou atentado à ordem constitucional ou Estado democrático. Esse é o texto agora. É por essa situação aqui. São essas situações.
Aí tem a perda-mudança. A perda-mudança, ela também está aqui. E aí vamos aproveitar. Letra A está errada. Olha a letra, vamos pular aqui. Olha a letra C, será naturalizado? Não, não será naturalizado não. Tá? Olha a letra E. Apenas será considerado brasileiro após residir por um ano no Brasil? Não, não. Nada a ver. A resposta é a letra B. Eu vou te falar por quê. Mas olha a letra D. Deve ser considerado brasileiro nato, sim ou não? Opa, sim. E poderá perder a nacionalidade se fizer pedido expresso de perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade competente. Até aqui tá legal, sim ou não? Sim. Esse é o texto da emenda número 131, você tem que estar ligado. Esse é o texto. Aí ele bota sem ressalva? Não. Ressalvados casos que ofereçam ali apatridia, ele não pode ficar apátrida. Então tem ressalva sim. Esse é o texto que está aqui, ó, da perda-mudança. A perda-mudança tanto é aplicada para o brasileiro nato, quanto para o naturalizado, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Mudança, pega aí o teu texto, olhe de novo. Um outro ponto importante é que ele acrescentou o parágrafo 5º, aqui, artigo 12. Ele acrescentou o parágrafo 5º. E o parágrafo 5º, ele traz a possibilidade de arrependimento. A perda de nacionalidade expressa, aqui, ó, pedido expresso, tanto o nato como o naturalizado pode fazer. Eu não quero ser mais brasileiro, não. Me arrependi. Posso? Sim. Aí ele tem a sua nacionalidade originária novamente. Ou seja, se ele era nato, ele volta a ser brasileiro nato. Se ele é naturalizado, ele volta a ser naturalizado. Tá vendo? Olha aqui, isso tem caído. Preste muita atenção. Tá vendo que o simulado ele serve para atualizar a gente. Agora, o detalhe dessa questão era que isso aqui, ó. Ele tem a nacionalidade inata. Cara, o que é isso, Fábio? Uma coisa inata, pode olhar no dicionário aí, ó. Olha no Google. Uma coisa inata é aquela de origem, primária, primeira. Geralmente o I é negação, mas nesse caso aqui não é negação. Quando o médico fala assim, ó, como uma coisa inatura, aquela coisa de origem, inatura. Então de origem, primária. Então o brasileiro, né, a nacionalidade inata é aquela de origem, a primária, a primeira. Tá certo. Inata é a mesma coisa aqui pra gente que nato. Caraca, é a nata, a nacionalidade nata. E como ele é brasileiro nato, no futuro ele pode ser candidato sim a presidente e vice-presidente, porque são cargos privativos de brasileiro nato que estão lá no artigo 12, parágrafo 3º. Carreira diplomática, oficial de Força Armada, ministro da Defesa, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo. Então, cuidado. São os cargos privativos de nato. Matou? Letra B, de bola, é a nossa resposta. Muito boa. Vamos lá. Olha a 22, eu sempre coloco ela em prova, ela sempre cai em prova. Ela é sempre presente em provas, em todo tipo de prova. Fala do Tratado Internacional de Direitos Humanos. A partir da emenda número 45, uma importante mudança no nosso ordenamento jurídico. Os tratados internacionais e convenções sobre direitos o quê? Humanos. Letra A. Sempre terão natureza jurídica de lei ordinária? Não. Nenhum tratado sobre direitos humanos tem status de lei ordinária. O tratado, ele só tem 3 status. Grave comigo aqui, ó. Direto ao ponto, pessoal. Ou ele vai ser lei ordinária, ou ele vai ser norma supralegal, ou ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional, ou seja, norma constitucional. Só isso. São essas 3. Mais nada. Perfeito? Só esses 3 status. Se versar sobre direitos humanos, só pode ser o quê? Ou emenda ou supralegal. E só vai falar que tem status de emenda se ele passar pelo procedimento que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. O que diz lá? Os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos e que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 do voto dos respectivos membros, ou seja, é aquele tratado que for aprovado pelo mesmo procedimento de uma emenda constitucional. Ou seja, nas 2 casas do Congresso está falhando. 2 casas do Congresso, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos membros, dos respectivos membros, no mínimo. Pode ser mais 3/5? Pode. Mas precisa? Não, tem que ser 3/5 no mínimo. Aí vai ter status de emenda. Se ele versar sobre direitos humanos, passar por um procedimento menor, ou foi aprovado antes da emenda número 45 de 2004, ou seja, desse parágrafo 3º aí, que foi introduzido, antes, aí vai ter status de norma supralegal. A norma supralegal é aquela que está acima da norma legal e abaixo da norma constitucional. Foi um status diferenciado que o Supremo deu. Repare então,
Só tem essas três hipóteses. Ou vai ser emenda, ou vai ser lei ordinária, ou vai ser norma supralegal. Olha aqui a letra D. Podem ter natureza jurídica de lei complementar? Algum tratado tem status de lei complementar, gente? Lei delegada, medida provisória? Não. Letra B de bola. Sempre tem natureza jurídica de atos de direito internacional? Não. Ou é lei ordinária, ou é supralegal, ou é emenda constitucional. Então só pode ser a letra C ou letra E. Olha a letra E. Sempre terá natureza jurídica de emenda constitucional, exigindo apenas que sua aprovação pelo Congresso se dê em 2 turnos de votação com voto favorável de 2/3. Exige 2/3? Olha só, porque 2/3 é maior que 3/5, sabia? Exige 2/3? Não, mas poderia ser? Poderia. Mas não é uma exigência. Basta o quê? 3/5. Por isso é 3/5 ou mais. Então quando ele fala que exige aqui, está errado. Basta 3/5, mas poderia ser. É por isso que a resposta é a letra C. Porque ele bota aqui, ó, podem ter natureza jurídica de emenda constitucional. Caso sua aprovação aconteça nas 2 casas do Congresso, se dê em 2 turnos de votação, com o voto favorável da unanimidade. Opa, todo mundo votando a favor. Quinto aqui, ó. Poderia ser? Pode. Precisa? Não, mas pode. Tem status de emenda? Sim. Por isso a resposta é a letra C. Matou? Você não é um robô, você tem que saber fazer prova. Tem que entender como ele funciona. Tem que entender como o examinador funciona. Aluno meu tem que gabaritar. Eu sempre falo, meus alunos não serão especialistas. Você não é especialista, não vai ser especialista em direito constitucional. Você vai ser especialista em acertar a prova, em acertar a questão. Aí me chamar para o churrasco depois. Aluno meu tem que gabaritar. Não tem outra opção. É gabaritar ou gabaritar. Então se liga, tá? Tem que, sabe, tem que entender, tem que bater a cabeça ali, entender, olhar com os olhos do examinador para acertar a questão. Vamos junto. Vamos lá. Próxima questão 23. Ao tratar dos princípios, a Constituição estabelece seu artigo 1º. Olha, lembra do artigo 1º? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados Federados dos Municípios. Tem como fundamentos. Então ele traz alguns princípios ali no artigo 1º. Letra A. Quando ele fala a República Federativa do Brasil, nome do Brasil, é formada pela união indissolúvel, o princípio da indissolubilidade. Vários princípios a gente encontra no artigo 1º. Só que aqui já tem a forma do nome, ó. A forma do nome do Brasil, a forma do nome, já dá pra gente a forma de governo e a forma de Estado. A forma de governo é a República. E a forma de Estado é a Federação. E aí, na questão, ele trata sobre isso, ó. A forma republicana de Estado, cláusula pétrea expressa, não. O artigo 60, pessoal, parágrafo 4º, ele fala que não será objeto de deliberação uma proposta tendente a abolir a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto de sup, direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais, não são coletivos. Aí estão as cláusulas pétreas. República não é cláusula pétrea. A forma republicana não é cláusula pétrea. A forma de governo não é cláusula pétrea. Só a forma de Estado, que é a forma federativa. Por isso está errado. Repare que a forma de governo não é cláusula pétrea nem implicitamente, tá? Nem implicitamente. Então, letra B. A forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade, temporalidade e responsabilidade governante. Sim ou não? Sim. Na república, res pública, a coisa é do povo, é pública. Então, a primeira característica da república é a igualdade formal, porque a lei é igual para todos. Res pública, coisa pública. Como disse Abraham Lincoln, governo do povo, pelo povo, para o povo. Além disso, nós temos algumas características. Na república, você elege o governante, tem a característica da eletividade. Elege para o mandato de 4 anos, admitido que uma reeleição subsequente. Ou seja, ele tem um prazo, um tempo que ele vai ser o mandato. Então, há uma temporariedade, uma transitoriedade no poder. Ele tem o dever de prestar contas. Ele tem o dever de ser responsável. Responsabilidade, porque se ele não praticar atos responsáveis, ele vai automaticamente praticar atos irresponsáveis, vai praticar um crime de responsabilidade, e praticando o crime de responsabilidade, poderá sofrer o processo de impeachment pelo Senado Federal. Então, quais são as características da República, gente? Olha aqui, ó. TRE. Transitoriedade, responsabilidade, eletividade. São as características da República. Logo, a resposta é a letra B. Olha a letra C. A forma federativa de Estado é cláusula pétrea implícita? Não, a cláusula pétrea expressa. Está aqui, ó. Letra C. Olha a letra C. A forma federativa de Estado... letra D. A forma federativa de Estado e o sistema presidencialista? Não, o sistema presidencialista não aparece no artigo 1º.
A gente sabe que nós adotamos o presidencialismo como o sistema de governo, mas não aparece no artigo 1º. E letra E, a forma republicana de governo e a forma federativa de Estado são cláusula pétrea expressa. Não, não são. Só de Estado. Então a resposta realmente é letra B, de bola. Letra B, de bola, de bolo com café. Muito bom, hein? Bora! 24. Tibério Brasileiro Nato. Após completar 18 anos de idade, alistou-se como eleitor, junto ao competente de justiça eleitoral. Ele percebeu que o presidente da República iria praticar ato que lesaria o patrimônio público de sua cidade. Olha aí, ó. Presidente, tá? Praticaria um ato lesivo ao patrimônio público da cidade. À luz do temática constitucional, afeta os direitos e garantias fundamentais, Tibério poderá ajuizar. Olha a palavra-chave aqui, qual é? Ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico. Ele está falando de quê, gente? Artigo 5º, inciso 73. Não é isso? Qualquer cidadão, e ele é nato, eleitor, qualquer cidadão poderá impetrar ação popular visando anular ato lesivo ao MMP3, ao morada administrativa, ao meio ambiente, patrimônio público, entidade que o Estado participe, patrimônio histórico, patrimônio cultural, ficando ele, o autor, isento das custas judiciais e onde a sucumbência, ou seja, não é a letra A, não é a letra B, só pode ser C, D ou E. Só que você viu na questão que é uma ação popular contra o presidente da República. Logo, o que você acha que vai julgar? Cara, todo mundo marca o quê? A letra D. É o Supremo que vai julgar. Só que o cerne da questão era esse aí. A resposta é a letra C. Eu quero que você anote. Tá? Na ação popular, não há foro privilegiado. Na ação popular, não há foro privilegiado. Quem julga a ação popular é a Justiça de primeiro grau. Ou seja, juiz federal, se é de interesse da União. Se não for de interesse da União, juiz de direito, juiz estadual. Então, nesse caso, como é de interesse da União contra o presidente, é o juiz federal. Não tem foro, não vai direto para o Supremo, não vai direto para o STJ ou um outro tribunal, não. É a Justiça de primeiro grau. Matou? Puxa esse gatilho. Quem julga a ação popular é a Justiça de primeiro grau, juízes. Por isso a resposta é a letra C, de classificação de cidadão. Lembrando que cidadão não é qualquer pessoa. O brasileiro nato ou naturalizado está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Então não é qualquer um que vai impetrar ação popular. Estrangeiro não pode. Tá? Pessoa jurídica não pode. Não. Cuidado. Letra C, de classificação muito boa, hein? Para fechar, derradeira aqui, nossa questão número 25, acerca das normas constitucionais que regem os direitos políticos, partidos políticos. Assinar a opção correta. Ele quer a correta aqui, gente. Olha o que ele diz. O entendimento supremo. Letra A. É inelegível para o cargo de vereador. Vereador ex-cônjuge do governador do estado, ainda que se trate de reeleição. Mesmo se tratando de reeleição, é inadmissível, ele fica inelegível. E a dissolução do vínculo conjugal tem ocorrido antes do mandato. Ora, pessoal, aqui tem dois erros, né? Ele está falando da inelegibilidade reflexa. Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, que pisar nos 6 meses anteriores ao pleito, ele vai ficar inelegível e vai deixar quem? Lá no nosso artigo 14, parágrafo 7º. Quem fica inelegível junto com ele? O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau ou por adoção. Fica todo mundo inelegível. Salvo se ele renunciar a 6 meses antes do pleito. Salvo o que também? Se já for titular de mandato eletivo e candidato o quê? À reeleição. Então, cuidado. Se for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, não é alcançado pela inelegibilidade reflexa. Não fica inelegível. Só que ainda tem outro ponto aqui, ó. A súmula vinculante número 18, que fala o seguinte. A dissolução. Vai falar da dissolução que ele bota ali, dissolução do vínculo conjugal. Essa dissolução, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade. Se ele teve a dissolução antes do mandato, então não alcança, né? Por isso, a letra A está errada. Olha a letra B. Vamos junto aí, ó. Olha a letra B. A perda, ou melhor, não se aplica a regra da perda do mandato por infidelidade partidária a governador, que depois de eleito no sistema majoritário, resolva mudar de partido. Pessoal, muita atenção, tá? Por quê? Olha aqui, ó. Vou botar aqui para você, ó. No sistema majoritário, olha, majoritário, M. A vaga, eu botei meu, é minha, tá? É minha.
No sistema proporcional, a vaga é do partido, você entendeu? Então, quando é o sistema majoritário, a vaga é do indivíduo. Agora, já no sistema proporcional, a vaga é do partido. Por isso que tá legal, tá certinho, tá correta. Aqueles que são eleitos pelo sistema majoritário, a vaga é dele. Não se aplica a perda por infidelidade partidária. Só se aplica quando for o sistema proporcional. Logo, letra B está o quê? Correta. Olha a letra C. A condenação do servidor público federal por atos de improbidade administrativa não impede sua candidatura ao cargo de deputado federal? Não impede? Claro que impede, pô. É um dos impedimentos, inclusive tem lá no artigo 15 da Constituição, que é a vedada da cassação e perda e suspensão. Um dos casos é o quê? Improbidade administrativa. É uma das condições de elegibilidade, está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Então está errado. D. O voto é obrigatório para o cidadão brasileiro naturalizado que seja analfabeto? Não. Para analfabeto é o quê? Facultativo. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativo para os maiores de 70, facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 e facultativo para os analfabetos. Então está errado isso aqui, analfabeto é facultativo. E letra E. Ação para impugnação de mandato do prefeito eleito graças a esquema de compra de votos deve ser ajuizada na Justiça Federal. Dentro do prazo de 6 meses? Não. Prazo de 15 dias, contado com, instruída com provas de abuso, poder econômico, corrupção ou fraude. Essa ação vai tramitar em segredo de justiça. E o autor responde se for temerária ou de manifesto o quê? Má-fé. Artigo 10, artigo 14, parágrafo 10 e 11. É a AIME, ação de impugnação de um ato eletivo. Ajuizada na Justiça Eleitoral, não é federal. 15 dias contado da diplomação, com provas de abuso, poder econômico, corrupção ou fraude. Vai tramitar em segredo de justiça e a ação, o indivíduo vai responder se for temerária de manifesto que má-fé. Beleza? Beijo! Me siga lá. Se tiver alguma dúvida, mande teu feedback. Tamo junto. Até depois da posse.